Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Nós tivemos um papo bem legal aqui, descontraído com os pastores, vocês que participaram de uma enquete. Quero agradecer a todos vocês. Acompanhem do início ao fim para você ouvir sua pergunta e espero que tenha suas dúvidas esclarecidas. Se tiver mais alguma dúvida, deixe nos comentários ou entre em contato direto comigo, que provavelmente você já tem o meu contato. De toda forma, eu quero te agradecer. Ficou esse papo aí que nós tivemos, que foi muito bom, e dê sua moral, deixa o like aí, tá bom? Quero te agradecer e fique atento nas próximas. Espero poder contar com vocês também. Forte abraço. Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui. Quero dar só um tchauzinho pra vocês aqui. Com os meus queridos amigos e pastores, Patrícia e Adriano. E como é de conhecimento de vocês que estão vindo, boa parte de vocês, né, participaram de uma enquete. E a gente vai bater um papo aqui sobre algumas dúvidas e algumas perguntas que vocês mandaram. E espero que todas as dúvidas sejam sanadas. E se ficar alguma dúvida depois, a gente tá disponível aí para mais conversa, mais papo. Boa noite para vocês, paz do Senhor. Como vocês estão? Bem, boa noite, paz. Estamos na área. É isso daí. Devagar, não pega pesado. Ó, devagarzinho, de boas. A primeira pergunta que eu vou começar aqui, que essa aqui eu já vou passar aqui, que me mandaram uma pergunta assim: quando vai ter aquele hambúrguer maravilhoso de novo? Uau! Assim que possível, gente. Só colocar carvão na Essa churrasqueira. pandemia atrapalhou muita coisa, né? Muita coisa. O Top Burger tava vindo a milhão aí, tá me escutando legal, né? Tá, né? Tá? O Top Burger tava vindo a milhão aí, mas veio aquela de fechar tudo, depois ficou complicado, alguns irmãos ficaram receosos, então, mas vai voltar, né, mano? Mas pra quem perguntou, gente, compra 1 quilo de carne que eu faço. A gente faz. Olha aí, ó, tá vendo? Acabamos de presenciar isso aqui, né? Isso? E é isso mesmo. Meu Não Deus. tem tempo ruim, não. Bom, vamos lá então. Parabéns pela iniciativa. Bom, muito obrigado. Parabéns. Seja o primeiro de muitos aí. Vamos lá. Bom, eu vou tentar. As perguntas que são similares, eu vou tentar colocar aqui uma junto da outra. Posso colocar um adendo aqui? Com certeza. Antes que você libere a primeira pergunta, não sei se Com certeza. se a pastora... Espaço é de Não é vocês. porque nós somos casados que nós temos a mesma opinião. A mesma opinião, Pelo contrário. né? Glória a Deus por isso. Né? O que nos tem nos unidos por quase São as 30 nossas diferenças. por quase 30 anos são as nossas diferenças. A verdade é uma só. Hoje eu estava conversando com um irmão da igreja e nós estávamos conversando sobre isso, né? Na Bíblia, nem tudo é exato. Existem respostas espirituais que nós não vamos conseguir compreender. Algumas pessoas irão compreender, outras não irão compreender. Existem assuntos bíblicos, teológicos, né, que não existe resposta. Nós vamos ter 2, 3 respostas para a mesma pergunta. Isso não quer dizer que nos divide como religião. Sim. Né? Isso quer dizer que a interpretação bíblica é diferente. Né? Nós temos aí várias igrejas, várias denominações, várias opiniões, vários pastores, um que acredita numa maneira da salvação, outro que acredita em outra maneira, né? Um acredita no jeito que Jesus vai voltar, outro acredita no outro jeito e assim vai. Né? É apenas a nossa opinião aqui bíblica, daquilo que nós entendemos nesses quase 30 anos de evangelho. Inclusive fizeram uma pergunta aqui que falaram assim, né? Qual a diferença entre as igrejas evangélicas? Algumas podem saias, outras não. Algumas têm células e outras não. Por que essa diferença por ser a mesma religião? Quer falar? É aquilo que a gente acabou de falar. Isso aí são usos e costumes pessoais de cada igreja. Né? Isso é uma maneira de cada igreja se identificar com os seus membros. Nós estamos falando aqui dos usos e costumes. Saia,
Por exemplo, a nossa igreja tem a parede preta, tem muitos irmãos que não admitem isso de outra igreja. Eles acreditam na mesma Bíblia, pregam a mesma coisa, né? Mas eles têm os seus próprios usos e costumes. Alguns irmãos eu quero tirar esse nome obrigado, são incentivados, vamos falar assim, né? Porque vai quem quer, não é isso? São incentivados a usar gravata, terno e gravata, as mulheres uma roupa um pouco mais comprida, cabelo comprido e assim vai, não é isso, amor? É que antigamente nós não tínhamos tantas opções, né, como nós temos hoje. Então, antigamente, como que você definia um crente? Com a vestimenta dele. Era muito claro isso. Estou falando isso de 20, 30 anos atrás. Hoje não. Hoje você olha para uma pessoa, quando você menos espera, ela é teu irmão na fé. Então hoje nós temos um comodismo, vamos dizer assim, muito amplo do que nós tínhamos antes. Então essa coisa de cada igreja hoje ter a sua própria doutrina acaba atraindo as pessoas conforme o seu comodismo. E isso, para mim, eu estou falando uma coisa minha, pessoal, para mim dificultou muito. Sabe por quê? Porque assim, hoje eu estou aqui. Se eu te cobrar e você não gostar, você vai ali que não te cobra. Aí se você chegar lá, o negócio não está como você quer, você vai na outra esquina que vai estar de acordo conforme você quer. E a Bíblia nos fala, e nós vamos entrar dentro da palavra, que o céu ele é tomado à força. A Bíblia nos fala que o que liberta é a verdade. Então hoje eu acredito que esse monte de igrejas, como estão falando, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de igrejas, de usos, costumes, de doutrinas. Né? Então assim, eu acredito que isso distanciou muito. Uma coisa que nós temos que diferenciar é o seguinte: doutrina são as ordens que estão, as leis que estão na Bíblia, usos e costumes são as leis impostas pelos homens. Então, quando a gente fala de doutrina, é aquilo que a Bíblia manda a gente fazer. Quando a gente fala de usos e costumes, é aquilo que o homem pede para a gente fazer. Né? A gente faz se a gente quiser. Então, por exemplo, você vai tocar, você pode tocar de bermuda, você pode entrar na igreja e na igreja de bombeta, você entendeu? A irmã pode cantar. Bombeta, para quem não sabe, é boné, tá, gente? É isso aí. O pastor está muito moderninho. Né? Você pode, por exemplo, cantar e não ser batizado. Nós ficamos 25 anos no mesmo ministério, eu e a pastora, e nós viemos de uma igreja com usos e costumes que, se a pessoa não fosse batizada, ela não poderia participar de departamentos. Então, são regras, né, internas, né, dos seus pastores que vêm aí 30, 40, 50 anos. Sim. Vamos lá. Outra pergunta aqui que me fizeram: como que você faz, como vocês conseguem manter a constância? Eu acho que essa é uma pergunta muito complexa. Porque eu acho que nenhum ser humano, na sua sã consciência, consegue manter uma constância. A gente é feito de carne, de ossos, de sentimentos. Então, assim, nós procuramos sempre estar temente a Cristo e andando de acordo com o que Ele nos pede. Mas essa constância sempre faz parte da inconstância, entendeu? Falando como pessoa. Eu poderia estar falando, talvez, olha, é mentira, gente. Ninguém anda numa constância, ninguém. Ora você levanta bem, ora você levanta mal. Ora você levanta amando todo mundo, ora você quer pegar um pelo pescoço. Então essa constância, para mim, não existe de forma geral. Eu já vou responder de outra maneira. O ser humano, não, está dentro do que ela disse. O ser humano é feito de terra e de céu. Então um dia você está na terra, outro dia você está no céu. É muito simples. Pega um cara espiritual que ele fala que ele é espiritual, pega esse cara e deixa ele uma semana dormindo 3, 4 horinhas por dia, certo?
tomando conta de filho, E jejuando, né? e tomando conta de filho e com dívida. O espiritual au-au Só acabou. fica uau. Só fica o au-au, né? Então, é muito relevante isso. O que nos deixa constante é querer fazer o melhor para Deus. Isso quer dizer que nós somos constantes? Não, está muito longe. Muito longe. A gente sempre quer mais, a gente sempre quer fazer mais, a gente quer... Mas o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa vida pessoal, nossos filhos, né, a igreja, o ser humano. Um dia você está tratando uma pessoa que ela está depressiva, outro dia você está tratando um problema de pai e filho, outro dia você está tratando uma pessoa que ela pensa que tem problema e não tem problema. Então é muito complicado. Outro dia você está tratando a si mesmo, né, porque você também tem os seus problemas pessoais. Então essa Constância é algo bem complicado. Porque assim, muitas pessoas têm que entender que pastores também são seres humanos, Sim. né? Inclusive aqui, ó, outra pergunta que fizeram é assim, ó, pastores, vocês conseguem conciliar seus afazeres diários, tais como família, trabalho, etc., com o cuidado e atenção que o seu rebanho precisa? Pergunta bem capciosa. Uma pergunta capciosa, por quê? Porque desde quando eu me conheço por gente, eu sempre fiz algo na igreja, sempre trabalhei em prol do reino e também sempre tive meu lado de trabalhar fora, de cuidar de casa. Então, assim, a gente tenta conciliar as duas coisas. Ora, você dá mais atenção para as suas coisas pessoais, ora, você dá mais atenção para as coisas da igreja, não é nem de Cristo, porque a pergunta foi direcionada ao rebanho. E eu posso falar uma coisa que talvez é isso que nós estamos tentando buscar todos os dias. Nós já erramos muito, Adriano e eu, por às vezes largar tudo e ir atrás e cuidar das pessoas e às vezes não cuidar o suficiente da nossa casa. Hoje nós estamos aprendendo que o nosso primeiro ministério é a nossa casa. E isso não me faz amar menos, cuidar menos e zelar menos do rebanho que Deus colocou sobre a minha responsabilidade. Me fez aprender que se eu consigo ser uma boa mãe, uma boa esposa, eu vou conseguir ser uma boa líder. Sim. Eu vejo assim, Roger. Tudo na vida é querer e disciplina. Tudo na vida é querer e disciplina. Quando nós falamos de família e quando nós falamos de ministério, é muito complicado. Porque, querendo ou não, um está ligado com o outro. Você não consegue, vamos dizer assim, não ter responsabilidade no um e não ter responsabilidade no outro. Uma das perguntas, Existem erros. Uma das perguntas aqui está falando justamente isso. Se o papel de ser pastor é levado ao dia todo, independente de outro trabalho, ou se vocês levam esse meio superior a outro, né? No caso de ser pai, de ser... Não. Uma vez pastor, aonde você está, você é pastor. Sempre pastor. Você vai ser um pai pastor, você vai ser um Isso esposo aí. pastor, você vai ser um amigo pastor. Sim. Não tem como você tirar Um isso. funcionário pastor também. Não sei isso se aí. vocês estão vendo aqui, a pastora tá com o uniforme. Trabalhei. Pastores trabalham também, viu, irmãos? É. Não fica só... Então você tem essa questão. Hoje, você é tudo e pastor. Sabe por quê? Eu vejo nessa questão uma coisa chamada amor. A gente ama o que a gente faz. Não tem como você arrancar hora para você ser e hora para você não ser. Ou você é ou você não é. Não é um uniforme, entendeu? Não é uma capa. Não é uma vontade Tipo assim, própria, né? É verdade, não é uma vontade própria. Vou Porque deixar às aqui no vezes meio do sério pra nós às dois. vezes a gente tem vontade de não. Depois você chega um pouquinho mais junto aí. Às vezes Na verdade, Roger, melhorou assim? Opa! Na verdade, é o seguinte, quando você entrega a sua vida para um chamado de Deus, quando você faz
Quando Deus te chama, né, e você aceita, né, porque às vezes Deus chama e nós não aceitamos. Sim. Quando Deus chama e você aceita, você tem que entender que a sua vida não te pertence mais. Aquele versículo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sim. É isso. Acabou. Você faz planos? Quantos planos? Gente, Nós aprendemos uma coisa com 25 anos de casado e 25 anos de não ministério. fazer mais plano. Não se faz plano na vida pessoal. Não se faz. Quantos aniversários de casamento, quantos Que nós aniversários pessoais, planejávamos, né, Adriana? quantas vezes eu cheguei em casa, o bolo na mesa, o bolo e as coxinhas frias na mesa e a gente não conseguiu comemorar. Quantos aniversários de casamento, Vários. quantos jantares, vários. Por quê? No meio do Naquele percurso, dia, alguém liga e fala assim, pastor, estou tô precisando. precisando. Pastor, eu preciso. Só que isso, aí eu quero abrir um parênteses, né? Já que a gente está batendo esse papo muito legal, né? E se a gente ficar aqui, a gente fica a noite toda. Se a gente não Só for que isso um não fardo, né? Isso, só que isso não está escrito em lugar nenhum. Exatamente. Isso não está registrado em lugar nenhum. Então, quando a gente olha um pastor pregando numa igreja grande ou pequena, alguma coisa, nós pensamos que ser pastor é pregar. E ser pastor não é pregar. Ser pastor é você entregar a sua vida para alguém. Sim. Inclusive tem uma pergunta muito boa aqui, que tá assim, né, bem trabalhada essa pergunta. Por que um pastor, um líder, continua o ofício, mesmo sabendo que está lidando com pessoas que são imperfeitas, que têm arbítrio, que vão errar, que vão machucar outras pessoas, que cometem erros, até mesmo vocês, no caso, que são seres humanos, e ainda assim, por que continuar? Ainda a pessoa falou assim, tirando a resposta clichê, dizer que eu olho para Cristo e por isso eu continuo. Ok, isso é plausível porque vocês acreditam no inefável. Mas que muitas... e ainda assim vocês acreditam. Fora isso, fora a fé, por que vocês continuam com o ofício de pastor? Eu acho que a renúncia, eu acho que nem o amor seria a melhor resposta. Porque o nosso amor, ele é um pouco conveniente. O amor do ser humano é um pouco conveniente. Eu acho que a renúncia, quando eu abro mão do meu querer, quando eu abro mão daquilo que eu penso, que eu espero, eu aprendo a compreender que o que você pensa, o que você espera é importante. E eu não faço esperando alguma coisa tua. Porque se eu fizer isso, é decepcionante, é frustrante. Por isso que eu acho que a renúncia é a melhor resposta para isso. Eu já responderia de um jeito muito pontual. Um pai, ele passa anos investindo num filho, para um filho casar e ir embora. Quando você entende o seu propósito, o seu chamado, você faz aquilo porque você acredita no resultado lá na frente. Talvez a palavra amor não se enquadra, mas a palavra paixão se enquadra. Você é apaixonado por aquilo que você faz, né? Então, por que a gente faz sabendo que a pessoa vai errar? A gente faz sabendo já que ela vai errar, mas mesmo com o erro, lá na frente ela vai acertar e ela vai para o céu. Esse é o nosso objetivo. E sem contar também que assim, a gente vai conversando, né, as coisas vão se abrindo. Você acaba fazendo, sabendo que vai acontecer as coisas, sim, porque é normal, mas porque você acredita que vale a pena. Porque às vezes os nossos resultados que a gente espera não é a resposta daquilo que vai ser bom para a tua vida. Por isso que vem as decepções, frustrações, porque a gente acredita numa resposta certa. E não existe resposta certa para o nosso futuro. Porque o dia de amanhã, a gente não sabe. Hoje nós somos super mega amigos. Amanhã, o tempo, a distância, alguma situação pode nos separar. Por isso que eu falo que a renúncia, o que eu quero dizer com a renúncia? Quando eu abro mão do meu eu, quando eu abro mão do meu ego, quando eu abro mão do meu querer por amor ao outro. Deu para responder mais ou menos aí? Deu. Bom, tem uma pessoa aqui que disse assim: sinto que algo em minha vida está a mudar da água para o vinho.
E eu queria saber qual o sentido de ter vários sinais e não saber interpretar a minha missão aqui na Terra. Veja bem, interpretações da vida só serão liberadas para as pessoas que entendem intimidade. Interpretações bíblicas só serão liberadas para as pessoas que buscam essa interpretação bíblica. E é a mesma coisa da vida. Sabe o que acontece? Acontece o seguinte: se eu não entendo o meu propósito, eu nunca entenderei o meu destino. Isso é forte. A pessoa quer entender o destino sem antes entender o propósito. Então, dizendo para essa pessoa a seguinte maneira: tem que buscar a Deus, esperar do Senhor, porque a pergunta que não quer calar para ele, para essa pessoa, é o seguinte: quem falou para ele que aquilo que está no coração dele é Deus? Primeira pergunta. Porque às vezes eu posso sentir um destino, mas isso é o que está no meu coração, não é o que vem de Deus. Mas pelo que eu entendi a pergunta, está falando que a pessoa já sabe que tem um propósito a ser, que já tem algo. Talvez alguns sinais tenham acontecido que... Para falar que é aquilo mesmo que ela tem que fazer, que é aquilo mas mesmo talvez que ela ela não precisa interpretou fazer. que seja. Exatamente. Aí eu estou fazendo a pergunta. A pergunta que um pastor tem que fazer. Essa primeira coisa, se a pessoa está na presença de Deus. Segunda coisa, ela está 100% alinhada com Deus. Para ela entender que esses sinais são sinais de Deus. Porque eu não posso falar para ela que os sinais dela tá direcionando ela para um lugar e ela tem que acreditar nesses sinais sem antes entender como que está a vida dela com Deus. Porque tem muitas pessoas hoje que estão recebendo sinais e são vontades próprias do coração, não são vontades de Deus. Porque a Bíblia fala assim: os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Geralmente Deus vai contrário aos nossos pensamentos. Quando a gente pensa que Deus está ali, Deus não está. Você entendeu? E de repente vai muito da vontade do nosso coração, do desejo do nosso coração. A projeção que eu faço vai muito do que eu quero. Da minha vontade. Aí entra uma imagem que eu vi uma vez na rede social, que é uma imagem que projeta um rapaz dando uma flor para uma menina, e na imagem real você enxerga direitinho que é uma pessoa apontando uma arma para a menina. Então, assim, aquilo que os meus olhos querem enxergar é o que eu projeto. Isso não significa que é a realidade. Veja bem, Roger, nós estávamos conversando isso há minutos atrás. Às vezes a gente tem tanta insistência em algo que a gente acaba falando que aquele algo é Deus. Entendeu? Você quer como quer comprar um carro top de 200 mil reais. É o teu sonho. Mas para esse tempo, Deus quer te dar um carro de 30 mil reais. Mas está no teu coração um carro de 200. Aí eu te faço uma colocação. Se você for na agência e tiver os dois carros lá, você vai fazer a dívida de 200 mil. Porque é o que está no teu coração. Por isso a pergunta eu torno a esta pessoa. Ela está alinhada? Ela está em Deus? Quais foram os sinais? Foram sinais que estão se encaixando com a palavra de Deus? A palavra de Deus é o alicerce desse tipo de pensamento? Isso vai trazer algum tipo de constrangimento para outras pessoas? Isso vai afastá-lo de Deus? Isso vai glorificar o nome de Deus? São perguntas que tem que ser feitas para a gente falar: tá tudo certinho? Tudo certinho? Então, cara, se Deus te deu sinal, vai embora. Eu acho que, como a gente é um pouco do contra, eu acho que a gente tem que pensar assim: quantas pessoas que nós conhecemos que era uma bênção quando só cantava? Vamos usar esse exemplo. E de repente, né, de tantos elogios, de tantas promessas, de tantas coisas que ela ouviu, que ela viu, e ela resolveu, além de cantar,
ser uma missionária cantora. Sair por aí para sair cantando por cidades, por países. E de repente, aquela coisa que ela tinha no início foi se perdendo no meio da caminhada, porque ela achava que o plano de Deus era levar ela para vários lugares, quando na verdade o plano dele era usar ela naquela simplicidade. Então assim, são coisas muito complexas, você consegue entender? Aquilo que está no meu coração precisa estar de acordo com o que está no coração de Deus. É isso aí. Este é o melhor e maior sinal que alguém pode ter. Roger, por muito tempo a igreja errou investindo nos teus sonhos, no teu coração. E a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Certo? Você chegava na igreja com uma pretensão, você chegava na igreja, quantas pessoas chegam na igreja e falam assim: eu quero ser pastor, o meu sonho é ser missionário, o meu sonho é cantar, o meu sonho, ainda serei um grande ministro do evangelho. E às vezes Deus quer que você seja apenas pai, um bom pai. Às vezes Deus quer que você seja apenas um mantenedor da igreja, porque a gente mistura. Um bom pregador, às vezes você pode ser um bom pregador e um péssimo pastor. Às vezes você pode ser um ótimo pastor e um péssimo pregador. Nós misturamos tudo. Por quê? Porque sempre o nosso coração está na frente. Quantos ministérios, quantas vidas a gente conhece que estão hoje destruídas porque nunca tiveram chamado daquilo que elas exerciam. Mas só que a gente investiu nela. Não sei se você está entendendo. Sim. Por exemplo, uma pessoa ela nunca teve chamado para música, mas aí você vai lá à igreja. Não, a gente banca um curso de música para você. Porque é a sua necessidade de está a sua precisando de vontade. músico. Aí você fala, não, a gente paga um curso para você e tal. Você é músico. Quantas pessoas você ensinou já que parou na metade do caminho? Ixi, bastante. Quantas pessoas você começou a ensinar que você falou, meu, essa não tem jeito? Quantas pessoas, Roger, quantas pessoas trocaram de instrumento na metade do caminho? Ixi, várias também. Por quê? Por isso que eu estou te dizendo. Quando é de Deus, não existe confusão. Não tem curva, né? Não tem curva. Quando é de Deus, não existe nenhum tipo de dúvida. Exato. Aonde existe dúvida, aonde existe o pensamento dúbio, aonde existe o pensamento será, talvez, esquece. Não existe resposta de Deus. Resposta de Deus é direta. E vou ser bem claro. Resposta de Deus não precisa do homem. Não sei se você pegou isso. Deus, quando quer te responder algo, Ele chega alguém para ele te responde. Algo. Se você estiver alinhado, você vai responder uma resposta. Você vai ser. Vai entender a resposta de Deus direta. A pessoa desalinhada, ela precisa do homem, então ela sai procurando uma resposta. E sem contar ainda, só para completar isso que você está falando... Que viagem, já virou um ponto. Já viu? A pessoa desalinhada, ela chega na igreja com esse tipo de postura. Senhor, se for sim, eu vou ouvir isso hoje. É óbvio que certas coisas ela vai ouvir na igreja e ela pega isso como resposta, porque ela quer uma resposta. E quem disse que Deus quer responder as nossas perguntas? Sim. Quem disse que Deus está preocupado em responder o que você quer agora? Você entende? Muito porque bom. A gente acha que está no nosso tempo, mas não está no tempo dele, né? Uma coisa que Deus colocou no nosso coração há 2 semanas atrás, numa pregação aqui na igreja, foi o seguinte: será que nós não estamos orando para Deus fazer a nossa vontade? Cabe dentro dessa pergunta. Será que nós não estamos orando pedindo para Deus uma resposta daquilo que eu estou querendo? Não. Então tem que ser ao contrário. Sim. Nós precisamos entender a vontade de Deus. Não é que Deus tem que entender a minha vontade. Entendeu? Então tem muita gente buscando resposta na sua própria vontade. E nós temos que entender a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita e agradável. E não querendo jogar um balde de água nos sonhos, nos projetos desta pessoa que fez a pergunta, não é isso. O que nós estamos querendo deixar claro é que a orientação e o alinhamento é fundamental para um bom futuro. E se realmente ela tem desejo, ou ele tem desejo de fazer algo, que eles venham buscar todos os dias, mais e mais estar na presença de Deus, para que isso
venha acontecer e que os sinais deixam de ser sinais e passam a ser realidade na vida dele. Isso tem um pouco a ver com expectativas dos membros, né? Tem uma pergunta aqui que tá falando assim: se vocês já pensaram em desistir do chamado por não conseguir gerir as expectativas dos membros da igreja e aí deixando de ser pastores para se tornarem membros? Deixar de ser pastor para se tornar membro, eu acho que aí chega numa fase que você não consegue mais fugir disso. Por mais que você possa ir para qualquer lugar, você não consegue fugir disso. Mas agora, pensar de desistir, quase todo dia. Existe. Tem pastor existe. que fala assim, nunca fale isso, né? Não pode falar. Gente, uma coisa que eu aprendi é não ser e não fingir ser quem eu não sou. Isso eu não faço mais, porque Deus me conhece. Se Ele me conhece, isso me basta. Agora, vontade nós temos. Cara, não existe nada mais desmotivador. Você lutar, você orar, você chorar, você aconselhar, você carregar a pessoa, investir na pessoa e de repente você olha para a pessoa está sempre na mesma posição. Isso é muito desmotivador. E não que isso vai fazer, né, Adriana, a gente se afastar dos propósitos de Cristo, ou então... Isso só demonstra que nós somos seres humanos. Exatamente. Porque o chamado dói. Sim. O chamado, você sofre. O chamado te enlouquece. O chamado te decepciona. Ninguém, quando nós somos chamados para ser pastores, ninguém treina a gente para a gente trabalhar a decepção, a traição. Ninguém treina a gente para isso. Isso vem acontecendo com o tempo. E essas coisas dói muito você passar um tempo investindo numa pessoa, o tempo você amando, o tempo você compreendendo ela e ela não te compreende. É muito difícil. E que sorte ou bênção, sorte não, que bênção uma pessoa que tenham líderes que façam isso por ela. Que hoje a gente não enxerga mais isso nas pessoas, essa preocupação ao ponto de querer, sabe? Se doar por ela. Se doar por ela. Roger, a verdade é o seguinte, o chamado é um chamado que você tem que estar sempre preparado para a desonra. Você tem que sempre preparar para honrar e sempre estar preparado para a desonra. Olha Jesus Cristo. Você entendeu? Sempre. Um chamado é você trabalhar com um Pedro, que é o sanguíneo, que você tem que ir atrás dele consertando as coisas. Trabalhar com Judas, que é o cara que senta na mesa e te trai. Você entendeu? Que é o cara que come com você e te trai, né? E é isso, sempre acreditando nas pessoas. Mas sempre existe Pedro, Tiago e João. Sempre vai existir. E essas pessoas que vão estar com você, que vão entrar no quarto secreto para enxergar o que as outras pessoas não vão enxergar. Deus sempre prepara alguém. E uma coisa interessante é o seguinte, chegou depois de 20 e poucos anos de ministério, já não dói mais nada, meu amigo. Entendeu? Você já está com... calejado, né? As cicatrizes já estão bem profundas. Você olha para ela, você lembra dela, mas não dói tanto aquele ferimento. Não, a gente já começa a aprender a olhar para aqueles que estão sendo restaurados. E a gente sabe também, depois de tanto tempo de igreja, que a gente não trabalha mais para a igreja local, a gente trabalha para o reino. Se o João não dá certo aqui, ele vai dar certo em outro lugar. Entendeu? E dentro do copo cheio 100%, que a gente possa ser 5% da vida espiritual dele. Amém. Que daqui a 30 anos, 40 anos, ele pode falar assim, ó, eu passei por uma igrejinha, assim, com 2 pastores loucos, birutas, e é por causa daquela igrejinha que eu estou aqui hoje. E essa é a melhor resposta para a nossa vida. Existem pessoas, existem líderes que acham que quando uma pessoa sai da igreja, ela está perdendo. Eu enxergo que quando Deus permite que isso aconteça, e lá na frente a gente ouve isso, olha, hoje eu estou aqui porque eu... E a gente ouve muito isso para honra e glória do Senhor. Hoje eu estou aqui porque eu passei por tal lugar. Então assim, nós queremos ser águas que fluem, não águas que ficam paradas, entendeu? Sim.
Tem uma pessoa que perguntou assim, por que vocês decidiram trilhar esse caminho de pastores? A gente não E decidiu. como que foi? Ninguém Como é que decide, foi? Roger. Como é que foi? Como é que foi que vocês Ninguém tipo, decide, Roger. Ninguém decide. Na verdade, Quando a você gente vai ver, não você já está decidiu. envolvido Eu e chorei já era. muito. Oxe, eu chorei muito, muito. Eu tenho um ditado que eu gostaria de deixar registrado aqui nesse primeiro trabalho. Quando você quer ser, é porque você não pode ser. Quando você não quer ser, é aí você está pronto para ser. Entendeu? Quando a pessoa quer ser muito pastor, não deixe ela ser pastor. Quando a pessoa não quer, que nem nós, chorar, como que nós vamos fazer? E agora? E nosso começo de ministério foi complicadíssimo, porque a igreja era longe, em outro município. Como que vamos fazer? Ela recém-operada, que conhece a história aqui, que deveria 3 dias para a gente contar, não adianta. Como que foi? Não temos resposta para isso. Cara, eu acho que essa seria a pergunta que eu não saberia explicar de verdade. Quando a gente foi ver, Não sei como começou. No domingo a gente estava na nossa igreja local cantando com o nosso ministério de louvor, no outro domingo. Não, pastor. Na verdade, o nosso ministério de pastor começou a partir do momento que nós começamos a cuidar das vidas. A gente começou a cuidar... Começa muito antes de você ter a chave de um tempo. O ministério de pastor não é quando você sobe no púlpito e abre uma igreja. O ministério de pastor começa quando você começa a cuidar de vidas. Você começa a amar, se importar. E Deus nos escolheu em alguns momentos para acreditar naqueles que ninguém acreditava. Por isso que eu falo que existe muito mais pastores sentados nos bancos do que nos púlpitos. Porque a partir do momento que você ama, que você se dedica, que você se importa, que você vai buscar a pessoa, que você se preocupa quando ela falta, você já é pastor. Você já é um pastor. Porque você o que é o pastor? É o que cuida. O que cuida, né? Que se preocupa ali, tem o zelo. Né? Exatamente. Isso aí. É que infelizmente tudo foi tão conturbado, sabe? Sim. As coisas foram os conceitos foram conturbados. Vamos jogar uma bomba aqui, uma bombinha daquela de 10 reais? Ai, adoro. Sobre esse título. Pastor é o que prega. Não, pastor é o que cuida. Então eu tenho lá um irmãozinho que se preocupa com 3 pessoas, ele já está tomando conta de uma igreja, ele já está pastoreando. Entendeu? Agora, uns teólogos, ou talvez alguns pastores vão dizer que pastor é aquele que cuida das ovelhas, não existe vários pastores no mesmo lugar. Isso. Algumas pessoas vão dizer isso. Para mim, no meu conceito, pastor é aquele que ama, aquele que se preocupa, aquele que cuida. Eu posso ser um bom pregador e não ser pastor local. Eu posso ser um bom músico e não ser adorador. Então tem muita coisa que tem que cair aí por terra. Mas no meu também, conceito. agora falando de um lado mais burocrático e não espiritual, para nós sermos pastores, nós precisamos estudar. A gente precisou estudar, não foi? Fizemos Então, alguns anos de teologia, não utilizamos nada. Fizemos algum tempo de teologia, fizemos 4 anos de ministério de louvor, com alguns ministérios renomados cursos, aí. né? Cara, a gente corre atrás. cada ambiente é um assim, ambiente. Quando nós estávamos em outra igreja, era um jeito, Deus hoje faz é as coisas outro muito jeito, loucas com a gente. É que nem eu falo, Deus faz as coisas muito loucas, muito loucas. Roger, às vezes você já é pastor e não sabe. É isso que eu tenho a dizer. Entendeu? Como começa? Quando você ama vidas. Quando você percebe que você vai deitar e está preocupado com aquela vida que não conseguiu vir no culto faz 2 domingos. Ali você já é pastor. Ali começou o seu ministério. Tem uma pergunta assim, que falaram assim... Essas perguntas não acabam não, Roger? Opa! Ai, adoro. Como vocês veem Deus na abundância e na tempestade? Por exemplo, Deus é bom quando vai 1000 maravilhas, mas quando chega o dia ruim, onde está Deus? No mesmo lugar. E quem disse que o dia ruim não é 1000 maravilhas? E quem disse que o dia ruim Deus não está lá? Isso é uma coisa que Forte isso, amor. Aonde está Deus na tempestade, aonde está Deus no mesmo lugar. No mesmo lugar. Ei. E a gente aprendeu na raça, na pele, a ser grato a Deus. Só muda a matéria, filho. Só muda a aula, o professor é o mesmo. Aleluia.
só mudou a aula, o professor é o mesmo. Sentar na mesa com a ele tava mesa em ensinando- abundância e sentar na mesa com um pedaço de linguiça para 4. É isso aí. Sabe? É isso. É glorificar quando tem bujão de gás cheio e glorificar quando você está fazendo no micro-ondas. Isso a gente já viveu. É você pegar o microfone, pregar a palavra, você sair, pregar a palavra, amando, e fazer a mesma coisa quando tudo está contra aquilo que você acredita. As promessas de Deus podem não se cumprir em nossas vidas? Sim, claro. Se for da vontade dele, sim. Promessa de Deus. É um pensamento meu. Não, não, vamos lá. Deixa eu dar o meu parecer. Não, mas olha lá, a pergunta foi: a promessa de Deus pode não se cumprir na minha vida? Se você não quiser. Se você não quiser, não que Deus. Porque Não, a palavra de pergunta, Deus. eu respondi da seguinte maneira: a promessa de Deus pode não se cumprir na sua vida? Se você claro, não quiser. Se você não quiser. Pronto. Eu não quero. Aí sim. Quantas promessas que na metade do caminho deixou de se concluir porque você se desviou? Mudou a rota. Você mudou a rota. Aí sim. Agora Deus. Não Deus. Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem homem para que se arrependa. se arrependa. Então, baseado nisso, as promessas dele. Por que existem pessoas que falam assim: eu não morrerei enquanto as promessas não se cumprirem? É mentira. Se a pessoa não estiver na posição, se a pessoa não estiver disposta, não é que as promessas de Deus não se cumprem, é que a pessoa não vai deixar as promessas se cumprir, é diferente. Tem algumas perguntas aqui que eu vou sintetizar elas em uma só, que falam da relação de vocês como pastores cristãos, né, e com outras religiões. No caso, até falando, gente perguntando sobre os outros santos e deuses, teve gente que perguntou sobre com relação à Umbanda, qual a relação de vocês com essas religiões, no caso, com essas... Normal. Temos amigos em todas as áreas. Eu tenho amigos de todo tipo que você imagina. Isso não quer dizer que eu aprovo o que ele faz. Respondendo em relação aos deuses. Eu respeito, né? Respeitamos total. Eles acreditam. Da mesma forma que eles nos respeitam, nós respeitamos. Eu estou falando em relação Agora, se a aos pergunta é outra, é bíblico, aí eu daria a resposta se é bíblico ou não. Certo? Agora, na questão, como que nós agimos? Normal. Normal. A gente sempre aprendeu a respeitar as opiniões. Até porque ser cristão não é ser separado. Ser cristão é ser diferente. Eu vou te falar uma coisa: não existe coisa mais chata na face da terra do que aquela pessoa que acha que só o que ele faz e o que ele segue é certo. Então eu parto deste princípio. Sim. Acreditamos numa palavra, acreditamos na Bíblia e respeitamos todo mundo. Isso não quer dizer que eu aprovo aquilo que ela faz. Eu deixo uma pergunta: em teus passos, o que faria Jesus? Jesus, ele simplesmente amou. O amor dele era tão grande que transbordava além de religião, além de crenças, além de diversidades. Jesus deixou um exemplo, cara. Na adúltera, enquanto todo mundo estava com a pedra na mão, ele estava com amor. Ser cristão não é ter pedra no bolso. Entendeu? Nós temos que amar todo mundo. Até porque eu tenho filhos. Até porque eu tenho que respeitar o livre-arbítrio de todo mundo. Quer dizer que se a minha mãe deixar de amar Jesus Cristo, ou deixar de acreditar nele, começar a acreditar em outra religião, em outro modelo de religião, eu vou deixar de amá-la? Com certeza não. É isso. O amor está acima de tudo. Entendeu? Agora, o amor e o respeito. Eu acho que o respeito nesse âmbito é o que mais conta, sabe? Porque se eu te respeito, a gente tem que parar com esse negócio de separar tudo. O que você pensa, entendeu? o que você crê. A gente separa tudo. Você acha que se Jesus Cristo estivesse aqui, ele estaria separado do mundo? Não, com certeza. Esses dias eu vi uma frase assim: o mundo está entrando na igreja. Já ouvi várias. Uma coisa é o mundo entrar na igreja, outra coisa é o mundo continuar sendo mundo na igreja. O mundo tem que entrar na igreja e mudar.
O problema é quando o mundo entra na igreja e ele continua sendo mundo. Você está entendendo? O pecador, ele tem que entrar na igreja. Quem falou que a igreja foi feita para os crentes? Para os santos, né? Vamos falar para os crentes, não vou falar nem para os santos. Quem falou? A igreja, ela foi instituída aqui para os problemáticos, para as pessoas cheias de problema, para os diferentes, para os loucos. Jesus veio para quem? A Bíblia fala. Jesus veio para os sãos. Jesus veio para os doentes. Veio para todos, né? Jesus morreu na cruz pela humanidade, por todo mundo. Tremendo. Ele não morreu na cruz por um Ele não morreu na modelo cruz de pelo gente. crente. Ele morreu na cruz pelo ser humano. Entendeu? Jesus não é o Jesus dos crentes, Roger. Jesus é o Senhor da terra, é o Senhor do universo. Ele não é o Senhor do crente, da religião cristã, do protestante. Ele é da terra. Agora, é respeito, né? O que vocês acham sobre pastores que se assumem homossexuais? Continuamos amamos ele, continuamos Mas orando não amamos por o ele, que ele faz. mas biblicamente nós não achamos certo a questão da escolha sexual dele. E é uma pergunta hoje que traz controvérsias. Muitas controvérsias, porque hoje entra muito preconceito, entra muito esse lado mais burocrático. Assim, Malicioso, amor. É algo malicioso. É mais burocrático, porque assim, uma resposta mal dada pode parar dentro de uma delegacia. Isso aí. Na justiça, né? Numa justiça. Questão judicial. Então, assim, cada um vai escolher aquilo que ele quer. Mas pastor nunca foi. Esta é a minha opinião. Respeitando e assim, e amando. Eu acho assim, Roger, nós temos que respeitá-lo e ele tem que respeitar a gente. Certo? Sim. Eu acho que a confusão está num lugar onde não existe o respeito mútuo. Certo? Eu te respeito e você me respeita. Você é São Paulino, eu sou corintiano. Você é palmeirense, eu sou santista. E assim vai. E a gente caminha no respeito. Cada um dentro da sua área. Né? Biblicamente falando, está errado. O ser humano, o José, o Antônio, o CPF, nós amamos. É uma alma. E uma coisa que foi falado publicamente, então acho que eu posso falar sem dar um BO. No BBB teve aquele Gil que participou e ele mesmo falou assim, como que você acha que eu me sinto sabendo que eu sou uma pessoa amaldiçoada porque a Bíblia fala isso? Então eu acredito que ele tem consciência dos atos, ele tem consciência do que ele está fazendo e ele também sabe quais são as escolhas dele. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, a gente vai ser bem pontual. Aonde está o problema? Está o problema a partir do momento que uma pessoa dessa, ela quer ser aceita nos seus atos, não como pessoa. Você está entendendo? É como que se um ladrão, um bandido, quisesse ser aceito, sabendo que aquilo é errado. Ele é amado, ele é respeitado como pessoa, ele é um ser humano, ele é uma alma, ele pode se arrepender, ele pode mudar a vida dele e eu creio nisso. Mas o ato dele tem que ser, vamos se dizer assim, não falo na questão, não falo questionado, respeitado. É a vontade dele, amém. Aí entra aquela frase, a gente ama o pecador, a gente não ama o pecado. Tem uma pessoa que perguntou sobre fundamentação bíblica, essa eu achei interessante, que falou sobre o Concílio de Nicéia, que se procede que alguns profetas e discípulos escreveram sobre Jesus e tem livros guardados no Vaticano, onde somente o Papa tem acesso. Caso isso seja verdade, por que vocês, como cristãos, seguem ao pé da letra um livro que a pessoa diz, no caso, ser incompleto? Então, agora nós temos que discutir o que é completo no conceito dele e o que é completo no meu conceito. Nós sabemos que na tradução do hebraico para o alemão, na primeira Bíblia,
alguns livros se perderam, porque na época... Até pelas leis ortodoxas da época. Na época era aceito só o hebraico. E os outros livros, na tradução, estavam em grego. Então eles deixaram alguns livros que eram de lado e só traduziram o hebraico para o alemão. Isso se perdeu. E tem alguns livros que eles são história, eles contam histórias. Não são livros que levam a pessoa a entender o propósito de Jesus Cristo. Então, o protestante percebeu que aqueles livros, por exemplo, eles poderiam ser tirados. São 7 livros. Poderiam ser tirados. De 73 virou 66. Isso é uma questão de tradução, isso é uma questão de entendimento na época, né? Então, a Bíblia católica tem 73 livros e a Bíblia protestante tem 66. Isso quer dizer que são diferentes? Não. Isso quer dizer que os outros livros, não é que eles eram irrelevantes, é que eles, no momento da tradução, se descobriu que eles não eram tão interessantes não acrescentaria nada no mundo espiritual para o protestante. Entendeu? E dentro dessa frase, acreditar no que o homem escreveu, eu acho que foi homem que escreveu, porém inspirado por Deus, entendeu? Por isso que me faz entender que quando eu leio a Bíblia, eu estou lendo o que Deus está falando comigo. Quando eu falo, por que acreditar naquilo que o homem escreveu, eu posso estar colocando dentro de uma bacia o universo. Porque tudo foi escrito pelo homem. Então, se o homem fala que a terra é redonda, eu posso questionar. Se o homem fala que o preto é amarelo, eu posso questionar, porque é o homem que está dizendo que é preto e amarelo. Quem prova para mim que o preto é preto? Então é um questionamento sem direção própria. Você entendeu? Se eu como uma comida e sei que ela não é veneno, é porque o homem me disse. Certo? Se eu hoje sento para aprender numa autoescola como dirigir, um homem me ensina, porque eu acredito nele. Se eu entro num avião e vou para outro estado, é porque eu acredito no piloto. Então, se eu começo a questionar aquilo que o homem fez, eu vou ter que questionar outras coisas. Entendeu? Então... E tem um versículo que eu acho que se encaixa muito nisso. Eu sempre gosto de falar esse versículo. Deuteronômio 29, 29. Acho que esse versículo tem que fazer parte do bolso cristão, do kit cristão. Que fala que as coisas encobertas vão pertencer sempre, somente a Deus e aos anjos. As coisas reveladas pertencem a nós, homens. Então vai ter perguntas que você nunca vai conseguir saber uma resposta. Hoje existe na história, existe provas que foram escritas por homens que andaram com Jesus Cristo. Isso é inquestionável. Então hoje eu sei que João Batista andou, eu sei que muitas pessoas que estão na Bíblia andaram com Jesus Cristo, porque existem provas disso. Hoje, cada dia que passa, os historiadores encontram isso, né? O que seria dos dinossauros se alguém não encontrasse os seus ossos? Seus fósseis, né? Entendeu? Então hoje é inquestionável em relação a que homens andaram com Jesus Cristo. Então nós acreditamos que o que está escrito hoje foi por homens que andaram com Jesus Cristo. E isso está sendo comprovado nesses últimos 2000 anos, entendeu? Então isso exalta a minha fé e faz a minha fé crescer. Quando você sonha, ou quando uma pessoa sonha em ir para Israel, andar onde Jesus andou, eu não enxergo isso como uma idolatria. Eu enxergo isso como você viver os fatos bíblicos. E só tem esse desejo quando você lê e você fala, poxa vida, olha que bacana. Olha onde Jesus andou. Olha que legal. Aqui aconteceu tal fato. Porque você acredita no que a Bíblia está escrito. Qual que é o maior desafio em perdoar pessoas que nos magoam? Perdoar. É o maior desafio. É perdoar. Mas quem perdoa, ele não tá perdoando a pessoa, ele tá se perdoando. Como assim? Eu te explico. O perdão é uma prisão com a chave do lado de dentro. E quem abre é você. Quando você não perdoa, quem está preso é você com a chave na mão.
Então você tem que perdoar, não é para o benefício do outro, é para benefício para você. O maior desafio em perdoar, que eu enxergo para mim como pessoa, é você largar a mão do seu orgulho. Porque o seu orgulho sempre vai ditar mais alto que, mas se você perdoar, você está sendo um bobão, se você perdoar, você está reconhecendo uma culpa que não é tua. E na verdade isso é uma mentira. Na verdade, quando você perdoa, você está se libertando de uma culpa, de algo que não pertence a você e você está carregando. Então esse é o maior desafio, você abrir mão do seu ego, do seu orgulho. O perdão não cura quem está sendo perdoado, o perdão cura quem está perdoando. É forte, né? Os anjos foram criados e houve a história de Lúcifer e um terço dos anjos. Os anjos tinham livre-arbítrio, porque Deus criou Lúcifer já sabendo que ele iria, de certa forma, o trair. Então ele tinha um livre-arbítrio. Tudo indica que sim. Porque se não tivesse o livre-arbítrio, Lúcifer não tinha se rebeliado. E outra Tudo indica que sim. Quando Deus fez... Ele e um terço. Quando Deus fez, Ele fez com a intenção de tudo ser perfeito. Mas Ele sabia que aquilo não dependeria só dele. Porque Ele deixou o livre-arbítrio. Da mesma forma quando Ele fez Adão. Ele fez aquele lugar incrível, como diz a Bíblia. Ele fez para ser perfeito. Só que no meio do percurso vem a sua vontade. Lúcifer, quando ele sentiu essa vontade, ele era um anjo, a Bíblia fala que ele era um anjo de luz, ele era um dos braços direitos de Deus. Ele era um querubim ungido, né? Sabe? Então assim, quando ele sentiu essa vontade, Deus em nenhum momento questionou ele. Deixou. Da mesma forma que um terço que foi com ele foi porque quis. E é sempre assim que acontece, não é? A pessoa nunca consegue fazer as coisas sozinha, sempre leva alguém com ele. São as testemunhas. A Maria vai com as outras. Roger, isso tem uma resposta pronta. Deus não é dono, Deus é pai. Aleluia. Se Deus fosse dono, nós não teríamos livre-arbítrio. Como Deus é pai, um pai nunca segura ninguém. Olha a história do filho pródigo. Um pai confia nas decisões do filho. Se ele fosse um dono, o que difere Jesus Cristo, o que difere Deus de outras religiões? É que ele é pai. As outras religiões se sentem dono. Você tem que fazer algo, existe uma ordem, existe uma regra. Para Deus não existe regra. Não existe regra. Deus é nosso pai, nós amamos ele, ele nos ama e acabou. E o amor a gente chapa aqui, chapa ali e acabou. Não existe regra. Quem ama de verdade não decepciona. Então por isso que Deus quer que a gente o ama ele de verdade. Porque se a gente chegar nesse nível de amor e de paixão, ele não vai ter trabalho com nós. Entendeu? E na questão do dono, o dono não precisa do nosso amor. O dono precisa do nosso medo. São trocas, né? Sim. O dono precisa do medo. Você vai fazer, senão eu faço isso com você. Se não, é o dono. O pai não. Você não quer fazer? Eu continuo te amando. Você vai demorar um pouco mais para você chegar em algum lugar, mas eu continuo te amando. Bom, vamos falar um pouco de graça aqui. Uma pessoa perguntou assim: nós somos salvos pela graça. O que falar para alguém que se acomodou com esse fato e por isso acha que pode fazer o que a faz feliz? Eu acho que entra muito também Esse é um no lado do comodismo. Eu acho que o cara tá pedindo aí uma... Sombra e água fresca. Não, eu acho que o cara tá pedindo uma resposta para ele continuar no mesmo lugar que ele tá. Não, eu não acredito nisso. Quem conhece a graça, quem vive com a graça, quem já sentiu a graça, ele tem vontade de cada dia mais de estar perto da graça. Então, a pessoa que se acomodou, ela não conhece a graça de fato. Graça sem respeito não é graça, irmão. É emoção. E emoção, ela acaba a partir do momento daquilo que vai contra a tua vontade. Isso aí. A emoção é o seguinte: se eu tirar de você o microfone, você desvia. A emoção é o seguinte: se eu falar que você não vai pregar semana que vem, você sai da igreja. Certo? A graça não. O que tiver para mim tá bom.
uma pessoa falou assim... É isso, Eliel? Quais seriam os 3 conselhos que vocês dariam para quem está começando a liderar? Os 3 conselhos? Primeiro, se apaixone. Você tem que ser uma pessoa apaixonada por aquilo que faz. Segundo, não olhe as circunstâncias externas. Olhe para aquilo que você acredita e que Deus acredita em você. Terceiro, faça sem querer nada em troca. São 3 posições. Se apaixone. Não dá para você fazer nada se não for apaixonado. Tem gente querendo ser pastor e não gosta de gente. Tem gente querendo liderar e não gosta de gente. Então, se apaixone primeiro. Se apaixone. Segundo, você pega e faz o quê? Você ama a pessoa desesperadamente primeiro. Segundo, você vai fazer como que foi que a gente falou? Falou tão bonito. A gente fala bonito no começo, depois... Não seja guiado pelas coisas externas. Isso. E não faça esperando nada de ninguém. Se você esperar algo de alguém, na primeira decepção você volta para trás. E não faça do seu ministério nunca como se fosse algo para você receber coisas. Se você levanta um ministério esperando receber algo de alguém, você está na roça, cara. Porque quando você se põe no lugar, quando você se põe na presença, você só perde. E o perder em Cristo é ganhar. Tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui. Então vamos lá, vamos passar, pra gente não esquecer. Repassa de novo. Então, amor, apaixonar. Se apaixone. Não seja direcionado pelas coisas externas. E não faça nada esperando nada em troca. Isso aí, os 3 conselhos para quem está começando a liderar. É isso aí. Tem uma pergunta aqui, essa eu quero ver. Qual foi a coisa mais inusitada, engraçada que vocês já viveram durante um culto? Ai, gente, eu tenho várias. Gente, olha, nessa minha... Ai, meu Deus do céu. Eu posso contar uma? Eu tenho várias situações, cara. Fala que você pode contar. Oxi. Fala que você pode contar. Ai, meu Deus do céu. Foi um pastor pregar na igreja, né? Pastor de fora. E todo mundo naquela expectativa que antigamente, quando ia um pastor de fora, era muito ficava diferente. com a hype lá em cima, né? A expectativa era aquela coisa, hoje vai ser tudo novo, vai ser diferente. E essa pessoa foi lá e prega. Daqui a pouco ele foi pregar. O dente dele caiu lá embaixo no chão. Aí os obreiros foram tentar pegar o dente dele, da dentadura dele, e pegava a dentadura e não sabia se dava para o irmão, se devolvia. Essa foi uma situação constrangedora demais para ele, mas inusitada demais para nós, cara. Mas eu tenho muitas situações. O que aconteceu comigo é o seguinte, eu fui numa igreja e no meio do culto, a igreja lotada, era uma festividade, e o irmão foi e falou para mim trazer uma palavra para o povo. Né? Vamos aproveitar que o pastor Adriano está aqui, ele vai trazer uma palavra para nós. Tá, eu fui, levei uma ministração, uns 40 minutos. Pregamos, uma benção. E todo mundo olhando para mim, eu não sabia o que estava acontecendo. Quando foi ver, não era para mim pregar, era para dar uma saudação. O pregador era convidado de fora e estava sentado esperando. Aí foi um mico, né? Não foi inusitado. Foi inusitado. Porque ele usou um termo errado e eu pensei que era para pregar, e não era para pregar, era para trazer uma saudação. Ai, que micão! Outra situação inusitada que eu fiquei muito constrangida, eu fui convidada para pregar num encontro de mulheres e chegou lá, elas estavam falando sobre trocas de roupas, trocas de vestimenta. Eu fui toda bonitinha, né? Um vestidinho, o saltinho chegou lá, tive que colocar uma roupa de saco, porque era para representar. Foi uma situação bem louca, né, nisso, porque não tinha muito sentido em tudo que estava acontecendo, né? Respeitei, usei aquela roupa, mas enfim. A roupa especial. Foi estranho, foi punk. Amém? Só mais 2 pontos aqui. Vou sintetizar aqui uma que algumas pessoas perguntaram, né? E aí eu vou sintetizar em uma só, que é... Tem gente que perguntou o que vocês fizeram por alguém hoje. Aí tem gente que fala também relacionado a isso. Quais são os programas sociais da igreja em que vocês ministram,
né, relacionado à sociedade, né, a parte social, né, e tem uma pessoa que também até falou com essas palavras que muita gente fica esperando que as pessoas venham para dentro da igreja, sendo que a gente vive um momento que precisa que a igreja saia porta fora, né? Então, relacionado a essa parte, queria que vocês falassem um pouco. Hoje nós ficamos o dia todo envolvidos em relação a tirar uma pessoa da depressão, né? Ele fez uma pergunta que nós fizemos para alguém hoje, é isso? O dia todo dia tem alguém para a gente tentar ajudar, né? Estamos no ambiente da igreja, hoje aqui, então nós já tivemos culto. Na questão social, são vários trabalhos. Vários. Nós temos o trabalho social da igreja e temos o trabalho social da rua. Então, o trabalho social da igreja, nós encontramos pessoas que precisam de alimento e nós fazemos um trabalho interno para levar alimento até essas pessoas, né? E aí nós temos a segunda situação, que é o social da rua. Toda terça, toda quinta, 1 ou 2 sábados do mês, nós entregamos, e sexta-feira nós entregamos alimento para moradores de rua. Hoje está chegando a 500 alimentações por mês. E este trabalho não é só a entrega da comida. Entra o social por quê? Porque na rua você encontra muitas situações assim terríveis. E a gente acaba, de certa forma, cuidando dessas pessoas. A gente encaminha, a gente encaminha algumas pessoas para casas de recuperação. Outras pessoas a gente encaminha para hospitais, para assistentes sociais. Remédio, a gente cuida com necessidades específicas, com fraldas. Roupa também, né? Nesse frio. Roupa, cobertores. Então, o social ele engloba tudo, não é só a comida. O Dal fala uma coisa muito interessante. Interessante, né? um aspas aqui, a gente faz em volta da nossa igreja, né? Sim, a gente faz nessa redondeza. redondeza. Região, sim, até porque o Dal fala uma coisa interessante, eu queria usar a frase dele: a comida é só semente. Sim. Eu vejo que quando faz esse tipo de trabalho, a gente também leva com a nossa fé em transformação de vida e graças a Deus é o que nós temos visto e assim, também, eu né? contar até uma coisa que eu acho bacana dentro disso. A gente geralmente vai nos mesmos lugares. A gente adotou esses pontos específicos até para ter um resultado de um trabalho, porque quando você faz um trabalho aleatório em lugares aleatórios, você não consegue às vezes firmar até esquece nada. a fisionomia, etc, né? E assim, eu fiquei muito feliz esses dias quando a gente foi em um dos lugares que nós sempre vamos e chegou lá, perguntamos da pessoa: cadê tal pessoa? Ah, pastora, na terça-feira vocês vieram aqui, oraram, na quarta-feira saiu a aposentadoria dele, ele saiu da rua, alugou um quartinho e está agora vivendo da aposentadoria dele. Então isso para nós é resultado, entendeu? Até porque não são pessoas que são moradoras de rua, que não são moradoras de rua, né? Eles estão em situação de rua. Tem pessoas que eu já vi que estão assim, em situação de rua e são tipo que falam duas línguas, falam inglês, formado. Tem advogados na rua, tem empresários na rua. Principalmente agora pós-pandemia. É uma coisa muito louca se você parar para ver. Outra coisa, o amor a esse trabalho é o que tem gritado dentro de nós, porque pessoas que nós assim tentamos de certa forma resgatar, que foi para casa de recuperação, ficou uma semana e saiu, e você chega lá, continua no mesmo lugar. Mas cara, você saiu, não, amanhã eu volto, e não tenho amanhã para voltar, você entendeu? Então é muito complicado. A Church nasceu assim, né? Nosso ministério nasceu com foco em morador de ruas, em pessoas de calçada, em drogados, em casa de recuperação. Então isso é um DNA da Church, né? Para esse tipo de trabalho. É um trabalho árduo, é um trabalho que requer muita atenção, muita doação, né? E graças a Deus tem dado certo, né? Se a gente parar para pensar, durante o ano são 6.000 alimentações distribuídas. É muita coisa. E pouca ao mesmo tempo, né? Pouca ao mesmo tempo. Bom, aqui por último, algumas pessoas, né? Essas pessoas falaram com relação à pandemia. Então teve um que perguntou qual a opinião de vocês de tudo que está ocorrendo no mundo com esta pandemia,
né, qual a visão sobre o atual cenário que nós estamos vivendo, se vocês acham que as pessoas estão mais próximas de Deus ou se afastaram ainda mais. E teve um aqui que falou assim: em tempos tão difíceis, de pouco amor, pessoas se matando, brigando, roubando cada vez mais, o que fazer? Como ter uma projeção otimista com relação a tudo isso que nós estamos vivenciando? É uma resposta que talvez vai trazer controvérsias, mas eu acredito, a Bíblia fala que tudo é permissão de Deus. Eu acredito que Deus permitiu que tudo isso acontecesse para trazer uma mensagem para nós, para que nós valorizássemos mais aquilo que a gente não estava valorizando. Eu acredito assim. Na visão atual, eu acho que o mundo ainda não entendeu. Por isso tantas brigas, por isso tantas mortes, por isso tanta divisão, porque a gente ainda não entendeu que a gente depende um do outro. A gente depende que um ame o outro, a gente depende de cuidar um do outro. Hoje a gente está entendendo que um pacote de arroz pode ajudar o nosso irmão do lado. Hoje a gente está entendendo que o nosso vizinho pode estar passando fome e eu jogando comida fora, né? Hoje a gente está aprendendo novamente a se amar. Eu acho que essa pandemia está trazendo esse tipo de mensagem para nós. E uma mensagem que talvez essa pandemia trouxe para nós, falando no sentido igreja, entender que enquanto você oferece o alimento bom que ela quer, ok. Quando esse alimento bom passa a não existir, ela sai. E trabalhar com esse tipo de situação faz a gente entender que não é a situação que fez a pessoa já era daquele jeito. Então não é a situação que vai nos aproximar ou nos distanciar de Cristo. É nós. A pandemia não é a resposta, a pandemia é a desculpa. Entendeu? A pessoa já era daquele jeito. Ele abraçou a pandemia como desculpa. E sem contar que é todo o cumprimento da palavra. O amor de muitos esfriaria, cara. Então, tem muita gente que tá dando graças a Deus que os cultos tá tendo online. lockdown. Tá dando graças a Deus que o culto tá online. O cara liga o celular. Não tem mais contato. Ele deixa o celular ligado para o pastor não chamar a atenção dele lá depois. Isso a gente sabe. Entendeu? Infelizmente, o contato físico para algumas pessoas Biblicamente falando, nós chegamos naquele tempo de quem serve e de quem não serve. Nós estamos passando por essa peneira. Entendeu? Mas em tudo, eu acredito muito que no término disso nós vamos sair pessoas melhores. Melhor avivamento está chegando. Eu acredito nisso. Escreve isso, Roger. Está guardado aí no HD. Nós vamos ter o maior avivamento que a gente já teve. Vai ser uma nota musical e não vamos ter condições de mais cultuar. Vão ser pessoas que nós vamos terminar o culto 11 horas e 2 horas da tarde as pessoas vão voltar sentindo a presença de Deus. Por quê? Porque não terá mais nada que vai impedir a gente de louvar o Senhor. Entendeu? Eu creio nesse sentido. As perdas das pessoas no meio dessa pandemia ainda não mexeu no coração de algumas pessoas. Mexeu com a emoção. E a emoção não é o suficiente para a mudança. Tem que tocar o coração, sabe? Tem que tocar a alma. Forte. Ei, forte. Então, amém, Roger? Amém. É isso. Vocês Respondemos todos? Opa, vocês querem dizer mais alguma coisa para encerrar? Falar mais algo? Comentar mais alguma coisa? Quero agradecer, quero dar parabéns. Esse é o primeiro de muitos. Essa iniciativa top. Espero ter respondido. Podemos fazer algo mais específico com versículos bíblicos, mas aí a gente se prepara. Pode continuar com a enquete, com a conversa. E vai dar certo, vai ser bênção, né, amor? E deixar claro que não somos dono da razão. Nós aqui discutimos, né? Colocamos as nossas opiniões, conversamos sobre assuntos que às vezes concordamos, outras nem tanto, e que possamos aprender cada dia mais juntos e sabendo que tendo humildade a gente está sempre pronto a aprender. A gente nunca sabe o suficiente que a gente não pode sentar para aprender e a gente nunca sabe de menos que a gente não possa levantar para ensinar. Deus abençoe a todos e obrigado. Então é isso, muito obrigado a todos. Obrigado. Se tiverem mais alguma dúvida, manda mensagem pra gente que aí a gente faz uma parte 2. Ah, É isso aí. top.